Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Bom, a gente fala agora de PEC da transição. Segue a questão a respeito do Bolsa Família, possivelmente fora do teto de gastos, e por quanto tempo, né, Vera? Exato, Nadédia. A equipe de transição perdeu muito tempo na semana passada, se enrolou ali em pautas, em polêmicas que foram ali desviando o foco, que é esse é o principal foco da transição. O principal assunto é viabilizar essa PEC e votá-la ainda até o mês de dezembro, concomitantemente ao orçamento, para que você tenha como garantir o pagamento do auxílio de 600, a manutenção desse pagamento a partir de janeiro, e também das outras coisas que o ex-presidente Lula, presidente eleito Lula, garantiu na sua campanha, né? O salário mínimo com correção acima da inflação e também os 150 adicionais para cada família com criança até 6 anos, além dos 600 do Auxílio Brasil. Então, um dinheiro bem grande, volumoso, chega a quase 200 bilhões de reais, para o qual não há previsão orçamentária e também existe uma necessidade de recompor o orçamento de outros programas sociais caros ao novo governo, como Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, etc. Então, tem aí todo um arranjo orçamentário que é o principal foco da transição e que ficou meio perdido na semana passada. Com isso, essa definição ficou para essa semana e entraram em cena alguns atores da atual gestão e do parlamento para tentar colocar a bola no lugar, porque ficou muito aberto o leque do que entraria nessa transição, nessa PEC, e por quanto tempo ela duraria. Alguns aliados do presidente eleito começaram a falar em excetuar todo o gasto com programas de transferência de renda pelos 4 anos do governo. Então, isso significaria simplesmente rasgar a emenda constitucional do teto de gastos. E aí, muita gente reagiu a isso e pôs o pé na porta. Uma dessas pessoas foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No fim de semana, ele veio dizer que não vê por que revogar o teto de gastos. Então, se a ideia for assim, radical, provavelmente terá mais dificuldade de contar com o apoio do Pacheco no Senado. Ele que tem sido muito ali cordato e receptivo a ajudar o novo governo a aprovar uma proposta mesmo antes de assumir. E entrou em campo também o governo Bolsonaro. O Bolsonaro está meio fora de cena, parece que deixou o governo antes da hora, não sai de casa, não aparece, não governa, mas o titular da Casa Civil, Ciro Nogueira, veio a público para dizer que o atual governo pode ajudar na tramitação dessa PEC, desde que ela valha apenas para o primeiro ano e exceptue somente o pagamento dos R$600 do auxílio, mais o aumento real do salário mínimo, que eram 2 propostas que também estavam no portfólio do Bolsonaro candidato. Então, vai ter o governo atual negociando para não dar tanta flexibilidade assim ao governo Lula para fazer gastos fora do teto. Está tendo que administrar muitas questões, muitas pautas negativas nesse momento, a transição e o futuro governo, né? Exato, Nadédia, é uma coisa desnecessária, porque um governo que vence, ele vem ali com uma força, com uma esperança, com um reconhecimento das urnas. O governo eleito não percebeu que já tinha um problema que é excepcional e que não houve em outras transições, que é essa quantidade de bolsonaristas sendo mantida na rua de forma ali bastante, né, com muito investimento por parte dos líderes bolsonaristas. Então, gente nas estradas, gente em frente aos quartéis e agora até gente em Nova York admoestando o ministro do Supremo. Então, isso já é um fator a estressar a transição. Eles tinham de ter percebido isso e procurado criar o mínimo de ruídos possível. Mas, na semana passada, o ex-presidente Lula chegou a Brasília,
deu aquela declaração a respeito da tal estabilidade que sacudiu os mercados, e aí não adianta falar, os mercados são malvados, o mercado é uma força, não é uma pessoa, é um movimento de agentes financeiros tentando proteger o seu dinheiro, então isso é natural, não é regido por nenhuma lei humana, é maior do que isso. E também teve a entrada de muitas figuras expoentes das administrações petistas, sobretudo da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, que também causaram ruído. Por exemplo, a escolha do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para integrar a transição, para depois se descobrir algo básico, de que ele está inabilitado de fazer parte ali formalmente da administração pública por conta ainda do caso das pedaladas. Então são coisas desnecessárias que deveriam ter sido vistas com antecipação. Agora, por exemplo, o Lula embarcou para a COP e o fez a bordo de um jato de um empresário que foi investigado, que chegou a ser preso em alguma das etapas da Lava Jato. Então, são coisas que são desnecessárias, trazem à baila desgastes do PT e do Lula passados, que a eleição tratou de mostrar que a população, de alguma maneira, relevou em nome de algo maior, mas que o PT também tem de saber virar essas páginas. Então, isso atrasou certamente a discussão da PEC da transição e de outros pontos realmente fundamentais para a transição, né, Dédia? Perfeito. Bom, a decisão deve ficar para depois do feriado, né? Mas as articulações continuam até lá. Você volta amanhã? Volto hoje mais tarde, no ponto final, volto amanhã e faço aqui um jabá, convido os nossos ouvintes a assistirem o Roda Viva hoje, que não está de feriado e que vai receber o coordenador da PEC da transição, o senador Wellington Dias, então pode ser que tenha novidade por lá também. Boa, estaremos lá. Obrigada, Vera. Um beijo, até amanhã. Obrigada, minha querida, até amanhã.